Bom, boa tarde novamente. Vamos então dar início ao seminário Inteligência Geoespacial para a Transformação do Mundo na parte agora da tarde. Na nossa agenda, então, 4 horas, ou seja, 4h30. Nós estamos vendo aqui a primeira palestra da programação, uso da inteligência geoespacial, geotecnologias nas áreas de óleo e gás, mineração e meio ambiente, por Alessandro Diniz, especialista em GIS, aplicado da empresa Imagem. Logo depois da palestra do Alessandro, nós vamos abrir então para uma breve perguntas, né? Comentários ou perguntas que vocês tenham, a plateia aqui também online tem a respeito da palestra. E logo em seguida nós vamos abrir para um pequeno sorteio e para a segunda palestra. Depois da segunda palestra nós vamos ter um pequeno intervalo, a partir aproximadamente de 6 horas, para a segunda etapa, né, da parte da tarde, que começa às 6h30, que aí é a palestra do Di Biase. Mas então eu chamo à mesa, né, o Alessandro Diniz, por favor. Eu, na verdade, vou fazer uso dessa posição aqui, se não for problema. Fique à vontade. Ok. Gente, obrigado. A ideia original é falar também de mineração e meio ambiente. Eu coloquei tudo dentro de um único título, né? Porque, na verdade, existem algumas semelhanças que a gente vai identificar na cadeia produtiva do petróleo, que na verdade substitui aí o termo óleo e gás, com a parte de mineração. E a parte de CMS também, tratando essa questão de meio ambiente, segurança e saúde dentro das empresas, de que forma que o GIS pode ser usado, né? Então, antes de começar a parte da apresentação, eu queria chamar a atenção para a questão da importância do petróleo, só para a gente nivelar alguns conceitos. Então, primeiro é esse gráfico que retrata aqui qual é a participação dos combustíveis fósseis dentro da matriz energética no mundo, na época, nos dados de 2010 e 2030. Então a gente pode ver que pouco mais de 80% dos combustíveis que a gente utiliza no nosso dia a dia em 2010 tem origem em combustíveis fósseis. E a projeção é que para 2030 isso não reduza muito, ou seja, nos próximos 20 anos a projeção a redução da nossa dependência de combustíveis fósseis não vai diminuir significativamente. Tá? E o cenário não é muito diferente no Brasil, embora percentualmente o combustível fóssil ele represente uma parcela menor, né? A gente está falando de 53,4%, mas quando a gente projeta isso em 20 anos, a redução também não é significativa. Então, isso é para pintar o cenário da importância que a exploração e produção de petróleo tem na nossa economia e vai continuar tendo nos próximos anos. Da mesma forma, se a gente olhar e ampliar esses números, contando especificamente com a parte de transporte, essa dependência ela é ainda maior. Ou seja, hoje, cerca de 93% e numa projeção para 20 anos, 88%. Ou seja, você tem aqui eletricidade, biocombustíveis, respondendo por uma parcela muito pequena disso na nossa matriz energética. Bom, entrando de fato no que é uma indústria, como é que funciona a indústria, como é que funciona a cadeia produtiva de petróleo, para a gente começar, então, criar um contexto de aplicação de GIS. Então, vamos dar uma olhada para as áreas que uma empresa como a Petrobras ou como a Shell, ela se organiza. Você tem uma parte aqui de baixo, que são práticas corporativas, então aqui eu estou incluindo a parte de SMS, por exemplo, que ela é transversal. Eu tenho
do lado esquerdo para direito, a cadeia se desenvolvendo. Então, existe uma parte de aquisições, que lida com aquisições, pode fazer aí, no caso de mineração, a parte de licenciamento. Então, aqui, eu estou falando daquela rodada que a ANP promove para dar direito às empresas explorarem o subsolo e produzirem o minério, seja petróleo ou rochas. Depois você vai ter a parte de exploração e novos negócios. Então, aqui você começa a fazer um estudo realmente daquele ativo. Então, já houve a aquisição, o licenciamento daquele ativo, passa a ser da companhia. Depois, desenvolvimento, planejamento e desenvolvimento. Nós estamos nessa etapa, estou falando muito de engenharia, cálculos, para ver a viabilidade técnica do projeto. Óbvio que isso também é feito a priori, mas depois que os ativos são incorporados, essa atividade continua. Bom, na etapa seguinte, construção e instalação, a parte de infraestrutura. Depois, a produção e transporte. Então, eu estou falando aqui de distribuição. No caso de óleo e gás, estou falando de transmissão dos grandes centros produtores, para a parte de refinaria. Depois, a produção do combustível, por exemplo, e até o posto, no caso da gasolina, enfim, onde ele é consumido. E, por fim, a parte de devolução. Então, você tem uma parte de compensação, de reparação ambiental, você tem uma responsabilidade que é esticada por alguns anos por lei, da área que foi usada para atividade exploratória. E tudo isso acontece debaixo de uma gestão estratégica, para fazer com que haja um link, né, um elo de ligação entre cada uma dessas unidades. O que, na verdade, na prática, é sempre muito desafiador. A gente vai ver, inclusive, reflexos desse desafio na forma como o GIS é aplicado dentro da cadeia de produção. Bom, uma outra coisa que eu gostaria de fazer embora estejamos aqui falando, acho que na maioria, para geógrafos, mas apenas para nivelar, quando eu falar de GIS, do que eu estou falando. Existem algumas definições para GIS. Enfim, da perspectiva de software, eu estou falando de um GIS que ele tem uma parte que auxilia o desenho por computador, que é a parte CAD. Ele tem banco de dados. Ele tem a parte de cartografia, ou seja, toda a parte que ajuda o computador a entender a realidade que não é plana, assim, a parte de projeção, as regras matemáticas para fazer isso. E eu estou falando de processamento de imagens, a parte de PDI mesmo. Então, isso da perspectiva de software. Da perspectiva de processo, eu estou falando de dados, eu estou falando de aplicações, pessoas, computadores e software. Então, quando eu falo de GIS, eu estou falando da junção dessas duas perspectivas, do GIS como software e do GIS como processo. Bom, e como é que isso é usado dentro da indústria de produção de óleo e gás? Bom, de diversas formas. A linguagem gráfica de mapas, ela é natural e, sobretudo, se a gente for olhar lá naquela questão da cadeia, porque nas primeiras etapas da cadeia existe um envolvimento muito grande de geociências. Então, a gente tem, basicamente, as unidades de portfólio, de exploração, muito recheada de geólogos. Então, essa parte de... o mapa ele se apresenta como uma linguagem natural. E daí se desdobraram várias aplicações. Uma outra característica que também é comum, une a mineração e o petróleo, é lidar com risco. Quando uma empresa ela escolhe fazer uso de uma concessão, quando ela resolve investir naquela concessão, ela faz uma proposta ao governo para fazer aquilo ali, o que precede aquilo é uma série de estudos que classificam o risco daquela área, que eles chamam de risco exploratório. E esse risco exploratório, ele leva em consideração inúmeras medições.
tá? De subsuperfície, ou seja, o que está debaixo da terra, que é o que realmente importa, e muitas características de superfície, tá? A parte de geografia de contexto. Por que isso? Porque quando a gente faz uma figura mental do que é um poço de petróleo, ou o que é um reservatório, a gente não é incomum, aí lógico, de novo eu vou excetuar principalmente os geólogos, mas não é incomum, quando você cria uma figura mental do que é um reservatório, pensar num tanque, em algo que seja, que você vai lá, enfia, faz um furo, coloca um canudo, puxa aquilo e aquilo sai. É algo um pouco mais complicado do que isso, eu diria bem mais complicado do que isso. Esse sistema petrolífero, ele pode ter bolsas, e essas bolsas não necessariamente elas estão num estado, que eu vou dizer, líquido mesmo, né? Eles estão misturados a rochas, enfim. Você tem todo um processo de enxergar, de chegar até esse ou esses reservatórios. E se faz também o uso mais econômico para a companhia aproveitar um furo, às vezes faz um furo direcional, que vai chegar em um alvo, em outro alvo, é muito mais barato de fazer assim. Enfim, você precisa de uma caracterização de subsuperfície. E na questão superfície, você tem toda a parte de infraestrutura, que vai fazer com que você leve aquilo que você está extraindo, né, do subsolo para a refinaria, por exemplo. Isso é um desafio que vai acontecer por superfície. Outra questão, restrições ambientais. Não dá para você fazer um site de poço numa reserva ambiental. Enfim, tem uma série de restrições que você precisa observar. Então, isso tudo está associado a essa parte de avaliação. Então, o GIS é muito usado nesse contexto para fazer a classificação da região que vai ser explorada. Então, é um exemplo de aplicação. Está aqui uma outra forma de olhar para esse mesmo exemplo. Eu estou pegando aqui, ainda em subsuperfície, vários temas e estou dando um peso para cada um desses temas. E aí depois eu faço álgebra simples, de acordo, obviamente, com uma metodologia. Essa metodologia ela vai ser provada, ela vai ser ajustada a cada região. E eu tenho um risco exploratório associado àquela região. Tá? Isso candidata uma área em detrimento de outra. Então, isso é um exemplo de aplicação muito comum e um desdobramento quase que natural, vindo, né, dada a origem dos profissionais que estão no começo, principalmente no começo da cadeia produtiva. Bom, como eu falei, envolve a utilização de um conjunto enorme de dados. Uma próxima aplicação que eu estou exemplificando aqui, do GIS, é fazer a associação do conteúdo de uma determinada região por meio de uma representação gráfica. Então, aqui eu tenho linhas, nesse exemplo eu tenho ali linhas sísmicas, que são as campanhas sísmicas, eu tenho blocos. Isso tudo tem que a gente chama de footprint, né? Tem o contorno, que é o link, que é o elo de ligação daquela informação com um banco de dados que tem um conjunto de dados bastante grande, eu diria, mas que pode ser indexado espacialmente e pode ser visualizado numa aplicação GIS. Então, se a gente pegasse aqui como exemplo essas linhas aqui, eu tenho para cada linha, eu tenho uma campanha sísmica, e essa campanha sísmica está armazenada numa fita ou em outra mídia que está offline, porque ela tem 1 petabyte em tamanho, 1 terabyte de tamanho. Então, eu não vou querer ficar me arriscando a pegar linha por linha, tentar identificar qual é a linha que eu preciso. Eu faço uma verificação a priori, usando o GIS, por exemplo, identifico qual é a linha que eu quero, qual é a tecnologia de processamento que foi usada para processar aquele dado e retirar o último dado, o dado mais relevante para compor o meu projeto de investigação. E aí eu avanço na cadeia. Então, esse é um uso muito típico do GIS, que a gente chama de GIS aplicado para gestão de dados. Em inglês se fala Spatial Data Management. Ainda dentro da parte de GIS para gestão de dados, mas aqui já com um viés
de gestão de licenciamento. Então, cada um daqueles blocos ali é um bloco que tem um processo que corre, no caso no Brasil, lá na ANP, que é quem concede a autorização para fazer a exploração, e eles têm eles passam por um fluxo, né? Então, em algum ponto do tempo, essa licença vai perder validade. E alguma pessoa dentro da empresa tem que estar olhando para aquilo para saber quando aquilo expira e tomar providências para que aquilo se renove. Então, é um outro tipo de aplicação que se faz bastante uso do GIS. Também em desdobramento da parte de geologia, caracterização de ambientes. O processo exploratório, dentro dessa mentalidade de diminuir riscos para a companhia, ou seja, os volumes, os investimentos de dinheiro são muito altos, dentro dessa visão de diminuir risco, uma das etapas é a caracterização da subsuperfície em eras anteriores. É quase que uma arte. Quem é geólogo sabe do que eu estou falando. Quer dizer, você olha para uma composição hoje, como ela é, tenta imaginar como ela foi, obviamente que isso não é só feito da cabeça da pessoa, existem uma metodologia para isso, existem métodos de investigação direta e indireta, que são combinados, etc. e tal, mas, no fim, você tem um modelo da bacia, como ela era na época da formação de hidrocarboneto, que é interessante para a exploração. Ok? Então, é um outro exemplo de uso da aplicação GIS. E aí tem uma nota interessante. Assim. A maioria das ferramentas que os geólogos utilizam no trabalho ao dia a dia, elas têm como característica usar os seus bancos de dados proprietários. Eles chamam de silos de banco de dados. Então, se você tem uma ferramenta de mercado do fabricante A, ele não fala com o fabricante B, que não fala com o fabricante C, e nenhum deles, ou raramente algum deles, permite uma composição com dados de superfície. Ou seja, como se você tivesse um olho olhando para debaixo da terra e não falasse com o olho que está olhando por cima da terra. E as coisas estão interligadas, como a gente está tentando entender aqui. No momento em que você traz isso para o GIS, você consegue fazer a junção dessas duas condições, que é o que essa figura aqui está tentando ilustrar. O que eu tenho aqui, eu tenho a estratificação em diferentes eras geológicas, eu tenho vários perfis perfurados, cada um desses perfis ele contém uma série de medições que utilizaram métodos diretos, ou seja, alguém perfurou e foi coletando amostras de cada numa coluna, né? De cada etapa, registrando essas medições no log. Esses logs estão ali associados e disponíveis, então o cara consegue consultar isso em 3 dimensões. E uma outra coisa que aparece ali, parece uma radiografia, que é esse corte aqui, na verdade é um dado sísmico, uma sísmica 2D. Isso aqui, ele dá um corte na subsuperfície, ele é uma visão de um corte assim. E uma coisa que é muito valiosa para o geólogo nesse momento exploratório é quando ele consegue, e isso, a sísmica é um método indireto, você não tem contato com o objeto, com o alvo. Um momento valioso para o geólogo nesse processo exploratório é quando ele consegue cruzar uma informação que ele está tentando entender numa imagem que é abstrata, com uma informação de campo, que é a da perfuração. Quando ele consegue combinar essas duas, uma hipótese, e ele valida essa hipótese, ele consegue extrapolar e criar um cenário. Então, esse é um momento valioso para o geólogo. O GIS ajuda também a criar esse momento. Então, é uma outra aplicação de GIS, essa questão da visualização 3D. Uma outra aplicação é a parte de
locação de poços. Aí, veja, a locação de poços não é somente o melhor ponto para você explorar, né, para você extrair o que tem debaixo da sua superfície, mas também da perspectiva de escoamento. Como é que você vai escoar aquele conteúdo para a refinaria mais próxima? Aí entram em cena uma série de questões. Vou exemplificar algumas aqui. A primeira delas, que está, inclusive, essa imagem tenta mostrar, é a questão da declividade. Esses dutos, eles têm uma composição, e eles são dimensionados para um tensionamento mecânico X. E aí eu tenho toda a declividade. Se eu extrapolar, à medida que eu extrapolo isso, eu preciso fazer compensações no terreno ou compensações na engenharia do duto para poder acomodar e, enfim. E isso tem um custo. O ideal seria que eu pudesse fazer reto, o custo seria menor. Só que a geografia impõe restrições para que isso seja feito. Então aí você tem um traçado, né? De que forma que o GIS ajuda com isso? Quer dizer, você tem lá o traçado, ele aponta para quem está fazendo a análise. Qual é o perfil do terreno para aquele traçado? Você consegue ter essa informação. Então, é um outro exemplo de aplicação do GIS. Tá? Bom, até aqui a gente falou de aplicações que estão muito ligadas ao que é intuitivo, ao que é quase que uma extensão do trabalho do geólogo. Mas isso remete muito aos tempos em que o GIS era usado como uma ferramenta de cientista, ou seja, alguém batia no departamento, precisa de um mapa. Fala com fulano, bate lá, o cara juntava lá as informações, montava, passava o mapa por debaixo da porta e o mapa seguia a vida dele. No ano seguinte a essa etapa, o mapa já estava desatualizado. E provavelmente ele não tenha sido feito da melhor forma possível, porque não existe uma iteração, as pessoas não estão em torno da informação. Outras visões da companhia que estão registradas em outros sistemas não contribuíram para aquele panorama, para aquela foto que foi tirada naquele tempo. Isso tudo, obviamente, que existe uma característica que é inerente à história do GIS, que tem a ver com a origem do GIS, etc. Mas tem muito aí também de desafios tecnológicos. Integrar informações, aí falando agora da perspectiva de TI, integrar informações é um desafio. Mas é um desafio que vem, eu diria que a complexidade de integração vem diminuindo significativamente ao longo dos últimos anos. Então, isso abre oportunidade para que a informação geográfica ela extrapole esse cenário que eu exemplifiquei, obviamente de uma forma pitoresca, né? Mas não era muito diferente disso, eu sou dessa época, em que o cara de GIS ficava dentro de uma salinha, que é alcançar outras áreas da companhia. Bom, aí eu vou chamar a atenção para um fato. Por que isso é importante? Bom, exploração e produção numa empresa de óleo e gás responde mais ou menos por 65%, um pouco menos do que isso, do investimento que se faz na companhia como um todo. Agora, se você olhar para o gráfico à direita, para a pizza à direita aqui, você vai ver que essa bola maior, esse azul, essa fração maior aqui, é o que é gasto em produção. Até aqui, os exemplos que eu dei, todos eles eram aplicáveis à parte de exploração. Eu não falei nada de produção, eu não falei nada de distribuição, eu não falei nada de nenhuma outra área. Então aqui eu estou dando só uma ênfase do porquê que existe espaço para crescer. Existe dado, existe informação, existe relevância econômica para isso. Tá? É só esse o objetivo desse slide. Bom, agora, o que tem transformado esse cenário? Justamente essa questão do conteúdo. Eu estou falando de imagens disponíveis, eu estou falando de imagens disponíveis online. Então, se eu pegar meu celular aqui, eu consigo conectar e acessar uma imagem, vários aplicativos diferentes, eu consigo ver uma imagem de satélite de alta resolução.
eu tenho melhor infraestrutura. Óbvio que a gente está falando agora de uma perspectiva aí de ter entrada de 4G no país, mas a gente já tem um 3G implantado em grande área. Enfim, a infraestrutura tecnológica como um todo, o custo de armazenamento de informação, etc. Uma série de fatores tecnológicos, de fatos, apontam para convergência, mais conteúdo, mais necessidade, uma série de coisas. Isso tudo faz com que eu tenha esse quadro aqui, em que as informações elas estão mais disponíveis. E as pessoas estão mais dispostas a compartilhar o que se produz. Tá? Bom, e isso está, como eu já tinha falado, já tinha exemplificado, está quebrando essa barreira do GIS sendo utilizado de forma estanque. Então, a evolução da esquerda para a direita não significa que aquele cara vai morrer, vai deixar de existir. Né? Significa que ele vai se tornar parte de algo maior, mais complexo. Os problemas são complexos. Então, a abordagem está seguindo o mesmo caminho. Então, ações como colaboração, compartilhamento, né, permitem essa visão mais holística, mais do todo. De que forma que o GIS se insere nesse contexto? Bom, eu não posso entregar um mapa para um usuário que nunca viu um mapa na vida. Se eu dissesse que eu ia entregar um mapa com imagem de alta resolução em 2004 ou 2005, para um gerente de uma linha de exploração ou de produção dentro de uma indústria de óleo e gás, ele não ia nem saber o que fazer com aquilo. E aí veio uma quebra de paradigma, que tem a ver com a história do Google, etc. Mas que trouxe o mapa para o nosso dia. E, de fato, o mapa ele é uma linguagem natural não só para o geólogo, no primeiro cenário que a gente estava apontando, mas para a gente. A gente olha o mapa, a gente enxerga claramente uma série de questões que talvez sem o mapa a gente tivesse dificuldade de enxergar. Óbvio que vem juntamente com isso uma preocupação em se, eu diria, criar macetes, né? Pensar no mapa para a finalidade a que ele se destina. Então você pensa no conteúdo, pensa numa linguagem visual, etc, etc. Mas, enfim, o mapa ele se insere nesse contexto como uma mídia. Uma mídia que facilita a compreensão de uma série de questões. Bom, nesse novo contexto, o que acontece o superusuário, que é aquele usuário tradicional, que vai trabalhar com ferramentas específicas, que vai se inserir numa perspectiva mais complexa, mais científica, mais embasada, enfim. Ele tem o seu papel numa ponta da cadeia, que é a parte de produção. Então, estou falando aqui de qualidade, estou falando de certificar de que o conteúdo está correto, a localização está correta, cartograficamente, etc. Mas ele vai contribuir para que aquela outra parte ali, do lado direito, possa entender o que está sendo comunicado. Porque se você for olhar, esse lado aqui, agora eu estou falando como profissional da área de geotecnologia. Esse lado aqui, ele representa mais ou menos o quê? 1% da população? Estou arredondando esse número aqui. O grosso disso está do lado de cá. É quem usa a informação, ou do lado de cá. É quem usa a informação para tomar alguma ação. Então, aqui entra um dos propósitos do sistema de informação como um todo. Eu estou falando do sistema de informação geográfica, mas é um sistema de informação como um todo. Por que eu estou guardando informação se eu não pretendo fazer nada com ela? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo que o que importa é você atingir o resultado final, e isso se retroalimenta. Tá? Só quis chamar a atenção para o porquê do crescimento. Bom, voltando àquela figura inicial de como uma empresa de óleo e gás se organiza, né? E qual é o reflexo que isso tem na gestão do
do conteúdo, né, da gestão de informação. Se você olhar, se você lembrar da figura daquele slide da organização, você vai encontrar algumas etapas aqui. Mas elas estão estancas, elas estão compartimentadas. Você tem uma análise da aquisição, depois você tem uma avaliação geológica, depois você tem uma avaliação técnica, depois uma econômica. Se isso passa, você avança na fase de exploração. Se aquilo não passa, você descarta. Se passa, então você vai para aquisição, perfuração, produção, transporte, enfim, toda a cadeia. E os sistemas de informação, aqui eu citei alguns, os sistemas de informação que são corporativos, também estão estanques. E, obviamente, cada um dando suporte para a sua área que está diretamente envolvido. Mas essa é uma visão compartimentada. Todo o cenário que a gente vem ilustrando, cria uma nova oportunidade para que o GIS se insira e transforme essa visão em algo integrado. Que a indústria possa fazer uso do GIS por conta das suas facilidades tecnológicas todas e crie com isso uma plataforma que dê suporte ao negócio. A informação, ao fluxo contínuo da informação, o compartilhamento entre as unidades. Né? Então, isso tem sido feito em várias empresas. Óbvio que é um paradigma extremamente difícil de se quebrar, mas isso tem sido feito, diria que até num ritmo bastante acelerado dentro das companhias de óleo e gás. E aí entram algumas aplicações, né? Uma série de aplicações, eu diria. É o que eu vou exemplificar algumas. Lembra daquela área de marketing? Então, eu vou fazer a produção, mas eu preciso ter mercado para escoar esse conteúdo que está sendo produzido. Então, você começa a pensar antecipadamente na sua rede de distribuição. Onde estão concentradas as populações que consomem aquilo, onde são os melhores pontos de vendas. Aqui eu peguei um caso, que é a gasolina. Eu poderia pegar outra cadeia de fim, ou mais próximo do fim dessa cadeia produtiva que é de petróleo, por exemplo, a fabricação de resina, enfim. Eu peguei como exemplo parte de distribuição que tem muito a ver com comportamento. Então, você usa o GIS para entender o comportamento das pessoas, como elas se deslocam, onde elas se concentram e qual é o melhor ponto para colocar um posto de gasolina. Então, tem GIS nisso daí. Então, eu vou citar o nome de algumas empresas, a BR Distribuidora usa o sistema GIS para fazer o posicionamento de postos. A Shell utiliza da mesma forma. Outra função de negócio que é atendida dessa forma, a parte de integridade de dutos. Bom, passei o duto, agora tem uma série de questões associadas a isso. E eu estou trazendo um exemplo, quer dizer, preciso manter aquele duto íntegro, quer dizer, nenhum tipo de ameaça classificada previamente pode interferir na continuidade do negócio. Então, por exemplo, eu posso explodir uma área, né? Uma má gestão disso pode levar à morte, pode levar, né, enfim, eu estou citando um exemplo mais extremo, mas pode causar prejuízo para a companhia. Então, isso tudo é acompanhado, as medições são feitas, isso é registrado dentro do sistema GIS. Diversas empresas do setor de óleo e gás utilizam soluções de GIS aplicado à parte de integração, de integridade de dutos. Então, a parte de análise, esse modelo que eu estou ilustrando aqui, ele classifica uma série de áreas, por exemplo, proximidade de hospital, proximidade de escola, escoamento via asfaltada, proximidade de um ponto, de um heliponto, de um aeroporto para escoar, enfim, uma série de situações que tem a geografia, tem um posicionamento geográfico, são levadas em consideração para se fazer um modelo de análise de risco e classificar as áreas para que preventivamente se façam investigações visando a continuidade do negócio. Então, uma série de equipamentos é utilizado nisso. Aqui tem alguns exemplos. Né? Então, eu pego da esquerda ali, eu tenho um equipamento chamado PIG, ele vai dentro da tubulação, ele tem uma medição, ele é calibrado no momento em que ele entra por uma etapa do duto e ele percorre todo o duto. E ele tem uma série de sensores ao longo dele, e esses sensores eles fazem medições e armazenam. E lá no final alguém recolhe isso, despeja esse conteúdo no computador, mas ele associa cada medição a uma localização.
ele vai fazendo uma classificação naquela área. Isso economiza muito dinheiro para empresa de óleo e gás, porque ele consegue direcionar as manutenções preventivas e até mesmo as corretivas em cada ponto do duto. Então, um exemplo. O mesmo é feito de outras formas. O exemplo aqui embaixo é um Vant, é uma aeronave não tripulada, faz um registro usando uma máquina digital, também com posicionamento GPS, coloca isso no GIS, isso é associado, a dinâmica é a mesma. Tá? E o amarelinho aqui em cima é o equivalente ao Vant, só que para dutos offshore, ou seja, dentro do mar. É um outro exemplo. Isso gera esse tipo de mapa, que você tem lá, para cada tipo de evento identificado ao longo do duto, é plotado ali naquele gráfico, tem intensidade, tem as medições, então o engenheiro consegue olhar para aquilo e dizer, opa, aqui tem uma situação de risco, vamos agir aqui proativamente para evitar. Então, faz lá uma manobra, interrompe aquele trecho, faz a intervenção, reabre e o trecho fica em funcionamento. Muito mais barato do que se explodisse, por exemplo. Okay? Bom, uma outra aplicação, e essa eu queria dar um pouquinho mais de ênfase, as próximas duas, na verdade, porque tem a ver com áreas que estão muito em destaque, principalmente na Petrobras, né? Mas eu diria que em todas as companhias. Tem a ver com o momento econômico, quer dizer, recapitulando um pouco o que a gente falou atrás, isso tem muito a ver com risco, né? Então, uma vez que você descobre um alvo que tem um conteúdo recuperável, que financeiramente vale a pena, aquilo passa a ser mais importante. Quer dizer, o acionista da empresa prefere investir o dinheiro dele em algo que já existe, seja um campo, aumentar a eficiência do campo, o que se recupera do campo, do que pegar o dinheiro dele e colocar numa área que ele não sabe se vai dar. Então, pensem vocês, como acionistas, se você vai comprar a ação da Petrobras, você ia preferir que a Petrobras colocasse dinheiro para tirar mais óleo do reservatório que ela já tem, que ela já comprou, ou que ela se arriscasse em novas áreas, e podendo dar seco, ou seja, sem óleo, ou uma nova jazida. Então, esse é o pensamento que tem orientado o desenvolvimento dessa indústria como um todo, de agora, e é uma tendência. Então, uma coisa que se fala muito, e um dos pilares de questão da Petrobras, é a eficiência operacional. Então, isso passa por uma série de tecnologias. De que forma que o GIS pode ajudar isso? Imagina que cada uma dessas tecnologias, entre outras coisas, está registrando o que está se passando no campo. Só que o conjunto de tomadores de decisão, imagina, voltando como exemplo a Petrobras. A Petrobras ela explora bacias daqui, da região sudeste, até lá no nordeste. São shore, offshore. Os tomadores de decisão, obviamente que em cada site desses eles têm uma série de profissionais competentes. Mas chega um determinado ponto na cadeia de decisão que você está centralizado. E o centro dessas atividades, com pouca variação, é o Rio de Janeiro. Então, como é que você integra essas informações todas e traz isso para alguém que vai ter que tomar uma decisão? Vai ou não vai? O GIS, dentro daquele cenário de integração que a gente desenhou, ele ajuda no sentido em que ele consegue trazer essas informações, colocar essas informações em cima de um mapa, que é onde elas estão, quer dizer, toda essa infraestrutura criada para se explorar, está distribuída em cima de uma superfície. Né? Os caminhões, os poços, os pipelines, né, os dutos, eles estão dispostos numa geografia. Então, traz essa informação à tona e cria-se indicadores, enfim. A utilização da informação em tempo real é um exemplo de aplicação. A segunda aplicação que eu gostaria de dar ênfase é a parte de segurança, meio ambiente e saúde. Vou falar um pouco mais à frente, mas ocorreu um evento em 2011,
2011, se eu não me engano, no Golfo do México, que mudou drasticamente a indústria em relação a esse aspecto. Ou seja, se antigamente falar de SMS poderia soar como, lá vem o eco chato, falar de novo, que tirar petróleo faz mal, lá. Não, agora a gente está falando de multas pesadas, bilhões de dólares gastos, porque alguém cometeu uma falha, um equipamento falhou, a empresa tem a imagem dela associada àquele problema. Ou seja, o discurso mudou um pouco, não é mais o eco chato que fala. Até pela característica de como as informações são vinculadas hoje nos meios de comunicação, isso corre muito rápido, né? Então, a questão de segurança, meio ambiente e saúde, ela tem um impacto muito grande nisso daí. Eu mostraria um vídeo, agora não sei, eu consigo mostrar o vídeo aqui? Consigo mostrar o vídeo, se eu quiser? Bom, que é o quê? Aqui é justamente o cenário onde ocorreu o vazamento, né? O acidente lá envolvendo uma companhia de óleo, e de que forma que o GIS foi, uma das formas como o GIS foi usado dentro para mitigar, né? Para reparar o acidente. Aqui é uma simulação no tempo de como a mancha de óleo ela se expressou, dadas essas características de correnteza, vento, temperatura, característica do óleo, uma série de coisas. Então, uma modelagem rodando no GIS, dizendo qual vai ser o comportamento da mancha de óleo nos próximos nas próximas X horas, nos próximos X dias, nas próximas X semanas, e assim sucessivamente. Ajudando aqui a posicionar os recursos que, obviamente, são escassos, né? Ninguém está preparado, quer dizer, até então, o dimensionamento de recurso para resposta a acidentes desse porte, nenhum não estava nem próximo das necessidades dos desafios que foram enfrentados nessa ocasião, né? Então, assim, o volume de óleo também aqui é uma variável importante. Tem aqui as informações. 2010, está aqui, ó, multa estipulada, 4,5 bilhões de dólares, e essa conta continua a crescer, porque eles continuam com o pessoal de campo lá, recuperando parcialmente ainda o ambiente. Tá? De que forma que aconteceu uma coisa interessante nesse episódio, que é a parte de segurança, meio ambiente e saúde, ela é muito baseada no ciclo de PDCA. Quem já flertou aí com a administração sabe do que eu estou falando. Quer dizer, é um ciclo que se retroalimenta. Você planeja, você faz, você controla e você age. E esse ciclo ele se retroalimenta. E o que aconteceu foi, depois que o grosso desse evento passou, as instituições que estavam envolvidas com esse episódio fizeram uma reunião de lições aprendidas e fizeram um relatório. Eu li esse relatório. E uma das partes que esse relatório deixa muito claro é a dificuldade que eles tiveram no momento de crise, no momento mais agudo da crise, de fazer o quê? Integrar as informações. Cada unidade tinha sua forma de comunicar, cada entidade, cada instituição tinha o mapa numa escala, enfim, uma tecnologia, um banco de dados que não falava com o outro, e no momento de crise, não se pôde fazer o uso da informação. Eu tenho tal informação, traz para mim, estou precisando agora. 2 dias para trazer. Bom, o cenário não é mais o mesmo. Agora a mancha de óleo não está mais naquela posição, está em outra. Enfim, os resultados disso estão começando a surgir agora em práticas de integração de conteúdo, de fluxo contínuo, de ações. Aqui é um exemplo, a própria BP, que estava envolvida diretamente nesse acidente, ela teve lá a sua aplicação, né? Então está aqui. Como é que isso é usado no momento de crise, né?
as primeiras, está ali o ponto original, então na primeira barreira eu vou trabalhar a recuperação, isso a partir do quê? Daquela simulação de dispersão, né? Vou trabalhar na recuperação, a primeira ação a fazer, com o grosso do óleo que sai, depois uso de dispersante, que tem um impacto ambiental, aí é uma questão de troca. Aí o que sobra disso? Uma recuperação costeira, que é uma outra abordagem, aí, enfim, até as medidas de proteção em costa. E para cada e aí você associa, né, você distribui essas tarefas para equipes que estão preparadas para aquilo. Então, isso tudo passa por questões aí de uso da informação geográfica. Diversas competências são usadas aqui, gente. Diversas. Uma sala de crise para chegar nessas conclusões, imagina, é um processo extremamente, embora exista um procedimento para você fazer, vou usar dispersante, chegar na conclusão de que tem que ser feito isso é um processo extremamente ad hoc. Ou seja, você faz a partir das competências que você tem e do conteúdo que você tem. É isso que está tentando se mitigar, que seja um pouco menos ad hoc, que seja um pouco mais procedural, mais previsto. Bom, desafios. Inúmeros dos desafios. Eu tive recentemente no evento em Houston, e aí eu tive a oportunidade de ver um trabalho sendo apresentado lá do pessoal da Shell, que acho não, né, com certeza, como profissional de GIS, a Shell ela é a empresa a ser seguida nesse aspecto, assim, de uso de geotecnologia integrada. Óbvio, o mundo é perfeito lá dentro. Se você perguntar para o funcionário da Shell, provavelmente ele vai dizer que existem vários probleminhas. Mas, enfim, se tem uma visão do uso da geografia assim, de uma forma transversal, como no cenário que a gente pintou aqui. Mas aí o responsável pela Shell colocou quais têm sido os principais desafios nessa caminhada que a Shell vem fazendo. O primeiro deles, integração cooperativa. Veja que ele não está falando de integração de dados, ele está falando de integração entre pessoas, processos. O segundo, sim. Bom, estou disposto a colaborar com você. Qual é o próximo passo? Poxa, mas isso que você não pode ver. Isso que eu concordo que você veja. Protocolos de segurança para compartilhamento, segurança da informação. E outra coisa, o que a gente fala aqui, lá fora, não pode falar. É óbvio, toda companhia opera dessa forma. Tem assuntos que são tratados dentro de casa. Uma outra preocupação, um outro desafio é a parte cartográfica mesmo. A precisão tem a ver com a qualidade do dado geográfico que se trabalha para produzir a informação, né? A outra questão que ele apontou, velocidade, performance. Quem está acostumado a pegar aqui um mapa hoje, ou pegar uma aplicação 3G hoje, fazer um mapa e em poucos segundos você tem um retorno. Pegar esse usuário, colocar ele na frente de um computador e fazer com que ele demore 3 minutos, já não é aceitável. Na verdade, eu estou falando 3 minutos, eu estou até exagerando. 20 segundos o cara já foi embora. Então, velocidade é uma preocupação também. E a outra coisa que ele colocou é o volume. A gente já falou de alguns exemplos aqui, mas o volume de dados que se produz em toda a cadeia produtiva de óleo e gás, pegando como exemplo, é muito grande. Se você pensa em integrar isso de forma transversal na companhia, esse número mais do que dobra. Então, uma outra preocupação que ele colocou. Enfim, esse é um cenário que eu achei interessante trazer, que vem de uma pessoa que está à frente de uma companhia que é líder mundial, né? E ele contribuiu com esse conteúdo, eu achei que fosse interessante também nesse contexto de apresentação. Bom, eu queria agradecer e abrir para dúvidas.